Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Este capítulo começa dizendo que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou em particular a um alto monte. Nós sabemos que Jesus ele tinha 12 apóstolos, mas tinha aqueles que eram mais próximos de Jesus. A palavra de Deus fala que Tiago, João e Pedro eram aqueles discípulos mais próximos de Jesus. E Jesus levou-os a um monte, né? Aqui não fala qual é o monte, mas alguns trechos nós vamos ver que é o Monte Hermon. E Jesus, lá no monte, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que é que quer dizer Jesus foi transfigurado no monte? Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus era 100% Deus, 100% homem. E aqui no monte, Jesus mostra a sua natureza divina, ele sendo Deus. Então, é como Jesus, né, ele vive, né, reina lá no céu. Jesus mostra aqui a sua natureza divina perante esses 3 discípulos. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, né? Moisés aqui representando a lei e Elias possivelmente representando os profetas. E por que apareceu Moisés e Elias na transfiguração? Porque agora a lei e os profetas deveriam agora dar lugar a Jesus Cristo. Essa é a interpretação que fazemos desse texto. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Mais uma vez aqui, vamos ver, né, o quanto, mesmo estando com Jesus durante já muito tempo, a falta de sabedoria, porque não entenderam ali o que estava realmente acontecendo. Jesus mostrando, né, que ele tinha 2 naturezas, humana e divina, e mostrando a sua natureza. E Pedro sai com a colocação totalmente distoante da realidade, sem o menor sentido e cabimento. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então era o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem me alegro. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aqui outro momento que nós devemos entender, que aquele é um momento de celebração, um momento de gratidão, de dar glória a Deus por aquele acontecimento. Porque ali eles estavam vendo Jesus na sua glória, o Jesus com natureza divina. Mas o contrário, em lugar de celebrar, de glorificar, de ter alegria naquilo que estão vendo, eles caem de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo:
erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, que nos dá a certeza que Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. 100% homem e 100% Deus. E aqui ele mostra a sua natureza divina nesse monte, na sua transfiguração. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? Porque somente os três dos 12, somente 3 tinham visto aquela visão. Porque os demais, os 9, estavam lá no pé do monte, né? No pé do monte. Mas os discípulos o interrogaram: porque dizem, pois, os escribas necessário que Elias vinha primeiro? Eles interrogam Jesus: por que os escribas, a lei dizia isso? Que Elias tinha que vir primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não receberam antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Jesus estava se referindo aqui a João Batista. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, na Tanakh, o profeta foi Malaquias. Tivemos um período de 400 anos, período interbíblico, intertestamentário, sem nenhum profeta. Mas depois de 400 anos aparece João Batista, no espírito de Elias, no sentido de fazendo aquilo que Elias fazia. A pregação no deserto, as suas vestimentas, a sua alimentação. Jesus vai dizer que, nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, Jesus está dizendo que Elias já veio, se cumprindo aquilo que estava na profecia, e eles fizeram tudo aquilo com ele. Né? Não reconheceram antes, fizeram tudo quanto quiseram. E assim também vão fazer com Jesus, com ele. Vão açoitá-lo, vão escarnecê-lo, vão crucificá-lo. Ele vai morrer de morte de cruz, uma morte que era para aqueles criminosos mais cruéis, para desmoralizar Jesus. Eu estou falando isso aqui para esses apóstolos. Mas, então os discípulos que lhe falaram a respeito de João Batista, os discípulos entenderam o que eles falaram. Jesus estava falando de João Batista, porque João Batista veio como precursor para abrir o caminho para que muitos daqueles que João pregou o batismo de arrependimento viessem a colocar a fé em Jesus Cristo. Que o batismo de João era o batismo de arrependimento. O batismo de João não levava ninguém à salvação. Mas o próprio João entendeu e viu, pousando sobre Jesus na hora do seu batismo, o Espírito Santo em forma de pomba. Aquele que batizava com o Espírito Santo era Jesus. Aquele que sabemos que a salvação se dá pelo batismo em Cristo, pelo Espírito Santo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E quando chegaram para junto da multidão, a multidão estava embaixo, né, no morro. Jesus subiu com os 3 discípulos, com os 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João. E quando chegaram para junto da multidão,
aproximou-se de Jesus, dele um homem que se ajoelhou e disse, esse homem se ajoelhou diante de Jesus. Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitos na água. E ele disse que apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O interessante é que os discípulos de Jesus autorizou que eles saíssem para fazer curas. E eles voltaram daquela viagem que Jesus os enviou, dizendo, fizemos milagres, curamos pessoas. Eles já tinham feito isso, e por que agora não fazem mais? Isso é para provar que a nossa fé tem que ser renovada. Nossa espiritualidade tem que estar sempre em comunhão com Deus. Eles já tiveram a oportunidade de fazer aquilo e agora não mais fizeram. Jesus, ele exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus está falando, né? Que os apóstolos, eles eram incrédulos, né? Depois do que eles viram Jesus fazer, continuava ainda com alguma incredulidade. Já haviam curado as pessoas. Jesus tinha dado poderes para isso, para eles. Até quando vos sofrerei, trazei-me aqui o menino. Tem que ter autoridade, tem que ter fé. E Jesus repreendeu o demônio que estava naquele menino. Ele saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ou seja, quando Jesus ele retira o demônio daquela criança, ela fica curada. Porque o demônio que causava aquela doença naquela criança, né? De cair no fogo, na água. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular por que motivo não podemos expulsá-lo. Senhor, por que nós podemos expulsar esse demônio daquela criança? Nós já tínhamos feito isso em outras ocasiões, mas agora não podemos fazer isso, agora nesse momento. Então aqui mostra para nós o quanto nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, né? Não perder essa relação de intimidade com Deus. Jesus vai dizer, e ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente da face da terra. Direis desse monte, passa daqui para acolá, e esse passará. Nada vos será impossível. Jesus está dizendo que quando você tem fé, coloca a fé em Jesus, nada é impossível. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Então, ele está dizendo que nós devemos ter fé no Senhor Jesus. Mas quantos nesse mundo, meu irmão, estão abandonando a fé, estão apostatando da fé no Senhor Jesus? Porque tudo vira grande nas mãos do Senhor Jesus. Quando nós oramos e colocamos nas mãos de Jesus aquilo que nós não podemos realizar, temos a certeza que Ele pode fazer em nosso favor, em nosso lugar. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. Ele tudo pode, Ele é maior de tudo que Ele criou. Então aqui Jesus está dizendo que mas essa caixa não se expele senão por meio de oração e de jejum. Aqui tem
duas coisas que Jesus está dizendo para esses apóstolos. A fé de vocês é pequena e falta oração e jejum. Oração é a nossa relação com Deus. Orar é conversar com Deus. E o jejum é para o nosso fortalecimento espiritual. Através do jejum nós nos fortalecemos para enfrentar essa batalha espiritual que nós temos no nosso dia a dia. O inimigo anda ao nosso derredor querendo nos devorar. Mas nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos fortalece em poder e nos dá força para vencer as tentações, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. E o jejum nos capacita para isso, para esse fortalecimento espiritual. Mas, mais uma vez, Jesus ele vai predizer a sua morte e ressurreição. Ele já tinha feito isso anteriormente para diante dos apóstolos, mas ele, reunidos eles na Galileia, disse Jesus, mais uma vez, ele diz aos apóstolos o que vai acontecer com ele. O Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, o Messias que virias, que sou eu, né, está para ser entregue na mão dos homens. E estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Por que que esses Messias se entristeceram grandemente? Porque na visão desses apóstolos, o Messias, Jesus mostrou grandes poderes sobre a natureza, a ressurreição de mortos, curas miraculosas. Então a ideia é que Jesus era um Messias humano, que ia governar Israel, tirar Israel do jugo da opressão dos romanos. Eles já tinham passado por tantas opressões, dos assírios, dos babilônicos, dos medo-persas, dos gregos. Agora estavam debaixo do jugo dos romanos. E agora eles entendiam que chegou a hora, chegou a vez da libertação desse sofrimento, ter a liberdade. Mas eles não entenderam que Jesus, o reino dele era um reino espiritual. Jesus veio aqui trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse vindo e morrido em nosso lugar, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Jesus veio cumprir um plano de salvação traçado lá no princípio, antes da fundação do mundo. Porque o pecado entrou no mundo e houve a queda do homem. E todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Mas também sabemos que se o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não teria vindo. Jesus não teria vindo. E Jesus aqui fala isso para ele, se entristece muito. Mas tendo ele chegado a Cafarnaum, aquela cidade que Jesus estava agora morando, desde os 30 anos de idade, dirigiram-se a Pedro, e os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas, que era o imposto que eles pagavam para o templo? E sim, respondeu ele. Pedro responde que sim, e ele pagava. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou aquilo que eles tinham interrogado a Pedro. E disse, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos? Ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos?
Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estarte, toma-o e entrega por mim e por ti. É muito poder. Jesus, ele percebe o que está sendo cobrado ali, ele antecipa aquilo a Pedro, ele manda que ele vá até o mar pescar, e na boca daquele peixe está exatamente o pagamento do imposto. Então, Jesus, ele mostrou de todas as formas, de todas as maneiras, que ele era o Messias, que ele era o Deus encarnado, o Deus que abriu mão do seu poder, esvaziou-se da sua glória e habitou entre nós. Então, Jesus, ele está hoje lá no céu, com natureza humana glorificada. Nós vamos vê-lo como natureza humana glorificado, como ele fez aqui na transfiguração. E vamos estar com ele por toda a eternidade. Então, isso que Jesus fez aqui na terra, é para nós entendermos a glória dele. Mas a glória de Jesus foi a cruz. É pela cruz, é a morte na cruz que ele quer ser lembrado. Daí ele quer que a gente sempre faça aquele memorial para não perdermos de vista o que ele fez na cruz em nosso favor. É isso que ele termina esse trecho falando isso. É isso que ele quer nos dizer. Louvado seja Deus por tudo que ele fez em nosso favor. Que Deus continue nos abençoando sempre.